amigos, preparem-se para o raio-x da operação mais fria, calculada e devastadora que o Oriente Médio testemunhou nas últimas décadas. O espaço aéreo mais defendido do planeta acaba de ser violado, mas não houve barulho de explosões iniciais. Houve o silêncio. O Irã ficou completamente cego. O que aconteceu nas últimas 12 horas nas águas do Golfo Pérsico não foi apenas uma retaliação comum de fronteira, foi uma amputação sensorial completa e cirúrgica. Enquanto o mundo dormia, os Estados Unidos decidiram que o regime iraniano simplesmente não tinha mais o direito geopolítico de enxergar. Trago o dado e o detalhe sobre como as forças ocidentais reescreveram as leis da guerra eletrônica no escuro. Blinde a sua mente, porque o equilíbrio de poder no Estreito de Hormuz foi triturado por uma força invisível, o verdadeiro eclipse do estreito. Tudo começou quando o Irã cruzou a linha vermelha definitiva na noite de segunda-feira, exatamente às 19 horas e 33 minutos. Um drone de ataque unidirecional armado Shahed atingiu em cheio um helicóptero de ataque AH-64 Apache do exército americano, operado por unidades de elite da aviação que trabalham integradas à frota naval de Oman. Disso você sabe porque eu já falei no vídeo anterior. O impacto jogou a aeronave multimilionária direto nas águas escuras na entrada do gargalo marítimo. E para não passar batido, um Apache custa 35 milhões de dólares, meus amigos. E um drone do Irã, bom, de 20 a 50 mil dólares. Olha o tamanho do prejuízo! Mas em plena campanha de manipulação psicológica, os oficiais de Teherã correram para as redes estatais para fazer o clássico gaslighting. Eles estão tentando te convencer de que o sol não brilha enquanto o céu está pegando fogo, jurando de pé junto que o Apache caiu sozinho por problemas de manutenção e que seus drones armados Shahed estavam voando na área apenas fazendo levantamento imobiliário ou coletando imagens para um projeto de arquitetura do litoral de Oman. Só que o comandante em chefe de Washington teve o suficiente. O tabuleiro se moveu na velocidade da luz porque esse cenário é o colapso de uma trégua que vinha capotando desde o dia 8 de abril, caindo aos pedaços como um acidente cinematográfico de corrida da NASCAR, onde todo mundo fica olhando fixamente porque a destruição é tão imensa que você simplesmente não consegue desviar os olhos. E para compreender o nível da humilhação imposto ao regime dos ayatolás, você precisa entender que a resposta americana quebrou a linearidade histórica das missões de salvamento antes mesmo da primeira bomba tocar o solo. Olha o que aconteceu. Os dois pilotos do Apache conseguiram sair da cabine, mas ficaram flutuando à noite no quintal do Irã, nos 20 quilômetros de água salgada mais vigiados do planeta, infestados de minas marítimas e perigosos do mapa atual. Em qualquer outra guerra anterior, o comando militar teria que enviar um helicóptero tripulado ou uma equipe de forças especiais para uma missão de resgate suicida, oferecendo ao Irã um segundo alvo fácil para a propaganda ou captura de reféns de alto valor político na mesa de negociações. Disso, você que me acompanha já sabe. O Pentágono provou que não precisa mais de heróis de carne e osso para missões de resgate em águas hostis. Eles têm robôs e algoritmos. O socorro que retirou os aviadores da água em menos de 2 horas de forma estável e sem nenhum arranhão foi um drone marítimo de superfície não tripulado da Task Force 59, a divisão de inteligência artificial da 5ª Frota operada a partir do Bahrein. Os pilotos americanos não viram rostos humanos na escuridão, apenas câmeras infravermelhos e braços mecânicos de apoio projetados por código. Meus amigos, os Estados Unidos resgataram o que era seu na cara da Guarda Revolucionária Islâmica sem arriscar a vida de nenhum outro marinheiro. E o pior para Teherã, o Irã tentou inflar o peito dizendo que abateu a aeronave dentro da sua zona de exclusão. Mentira! A geografia física desmascara o blefe. O Apache foi atingido na costa de Oman, do lado oposto do estreito, onde as baterias iranianas não possuem alcance real. O regime mentiu desafiando os fatos do mapa para esconder que o soco de retaliação que veio a seguir foi engatilhado por um desespero estratégico de Israel no dia anterior. No domingo, o Irã jogou mísseis contra o território israelense em resposta aos ataques contra o Hezbollah em Beirute. E na segunda-feira, Israel respondeu de forma decisiva,
pulverizando as principais usinas petroquímicas centrais do Irã, destruindo os compostos químicos usados na fabricação de mísseis balísticos. Foi com esse cenário de destruição de fundo que os caças americanos decolaram às 17 da tarde de ontem para fechar os olhos do regime. Mas antes de eu te contar por que o Irã se arrependeu amargamente de ter derrubado esse helicóptero, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo. Dá trabalho para fazer. Meus amigos, a incursão aérea enviada pelo Pentágono não foi um bombardeio rústico e aleatório. Os caças americanos invadiram o espaço aéreo mais defendido do Oriente Médio, executando uma orquestra cirúrgica de supressão de defesa aérea integrada, liderada pelas plataformas de guerra eletrônica EA-18G Growler da Marinha dos Estados Unidos. E no jargão técnico dos pilotos de caça, o ataque eletrônico agressivo que satura e frita os sensores do adversário atende pelo codinome de Music. Os Growlers entraram na arena, emitindo um bombardeio de estática digital nas frequências inimigas. Os operadores das Forças Armadas costumam brincar que essa música é o equivalente a sintonizar os radares do Irã para ouvir clássicos pesados do AC/DC, o psicodélico do Pink Floyd ou o eletrônico repetitivo do Daft Punk. E no volume máximo. Mas essa música não é para os ouvidos. Ela é um veneno digital que cega as telas de varredura, derruba as comunicações de celulares de baixa frequência e deixa os centros de comando em pane total, isolando as bases das ilhas do Comando Central de Teherã. Entendeu a jogada? O Irã tentou se defender usando a chamada tática de atraso. Essa é uma manobra manjada onde os operadores de radar mantêm seus sistemas desligados e escondidos, esperando que os caças ocidentais passem por cima para ligar os emissores no último segundo, tentando pegar os aviadores de surpresa. A mesma tática traiçoeira que usaram no passado contra os caças F-15E. Aqueles que caíram. Sim, meus amigos, o erro fatal dos generais de Teherã foi esquecer que os Estados Unidos já conheciam cada milímetro do seu espectro eletrônico. E logo atrás dos Growlers, voando em dupla no sistema Hunter Killer, entraram os caças F-16CJ da Força Aérea Americana, os caçadores de radar dedicados do Pentágono. O F-16CJ carrega o pod HTS, um sensor avançado que consegue farejar e geolocalizar com precisão a assinatura de rádio inimiga, mesmo se ela estiver oculta atrás de montanhas maciças ou fortificações de concreto. No momento exato em que os iranianos piscaram as telas para tentar mirar, os F-16CJ dispararam o míssil AGM-88 Radme. Esse vetor trava na fonte de emissão. Se o operador iraniano entrasse em pânico no meio do caminho e desligasse o aparelho para quebrar o rastreamento, o Radme memorizava as coordenadas geográficas da antena e pulverizava a base inteira com precisão milimétrica. Agora, pare e pense comigo. Se o objetivo dos caças fosse apenas dar uma resposta política de efeito para acalmar a opinião pública americana, por que o Pentágono ignorou as usinas elétricas e as pontes civis para concentrar 100% do seu poder de fogo em sensores isolados nas ilhas? Meus amigos, a destruição executada pelos mísseis de precisão dos F-16CJ e dos caças Strike Eagle não mirou alvos simbólicos ou infraestruturas civis por vingança. O comando militar americano foi arrancar cirurgicamente os olhos e ouvidos da Guarda Revolucionária Islâmica, destruindo a capacidade deles de monitorar os navios internacionais e alertar a sua frota de mosquitos. E eu trago o dado e o detalhe sobre os 4 alvos geográficos estratégicos que foram completamente apagados no eclipse do Estreito. Produção!
Então, coloca o mapa na tela. O primeiro alvo foi a base de Bandarabas, o coração logístico e o porto militar central da Guarda Revolucionária. Ali, as bombas americanas pulverizaram as estações de controle de solo e os radares de vigilância do sistema de mísseis antiaéreos S-75, conhecidos no Ocidente como o SA-2. Eram essas instalações que pareciam um imenso alvo estratégico desenhado no satélite que detectavam a movimentação aérea no Golfo. O segundo ponto apagado foi o aeroporto de Jasc, um centro nervoso de comunicação na costa. Os caças evaporaram os pratos de radar gigantescos e as antenas de transmissão que ficavam apontadas diretamente para o canal marítimo. O terceiro alvo foi a base naval na província de Hormuzgan, um complexo repleto de bunkers de munições e peças de artilharia antiaérea, onde a grande torre de controle de rádio foi deitada ao solo. Por fim, o quarto alvo foi o complexo de radares na ilha de Kesh e na ilha de Rengam, os pontos mais altos do estreito utilizados para detectar a aproximação de navios comerciais. Os hangares que guardavam os drones de observação receberam um duplo impacto para garantir que o monitoramento do estreito fosse zerado. Mas o que ninguém te contou é que, enquanto as antenas explodiam na escuridão, a rede de inteligência humana infiltrada dentro do próprio território do Irã já havia mapeado e entregue as coordenadas de cada bunker meses antes para os analistas do Pentágono. E sobre isso tem uma série fantástica que eu vou te indicar no final deste vídeo. Mas continuando, os caças americanos limparam o tabuleiro eletrônico do Irã em apenas uma noite e não deixaram nem o número do telefone. Ao poupar as usinas de energia e as pontes de Bandarabas, os Estados Unidos enviaram um recado silencioso na mesa de negociações. Nós sabemos exatamente onde vocês moram. Nós conhecemos cada infraestrutura crítica e estamos apenas escolhendo o que apagar primeiro se vocês continuarem blefando. E isso o Jornal Nacional não te fala. Enquanto o Irã sofria o apagão sensorial em Hormuz, o resumo global aponta que o flanco oriental na Europa atingiu um estado de alerta crítico. A OTAN acabou de entrar em ação cinética real e disparou um tiro de combate sobre o território aliado. Um caça Rafale da Força Aérea Francesa, operado sob ordens diretas do Comando Unificado da Aliança, abateu um drone não identificado de grande porte no momento em que ele cruzava as fronteiras e invadia o espaço aéreo da Letônia. E esse disparo real ocorreu enquanto a Rússia logo ao lado iniciava exercícios militares com bombardeiros pesados Su-24 e caças táticos Su-30 da sua frota do Báltico a partir da base isolada de Kaliningrado. O flanco leste ficou extremamente instável e reativo. Agora, pense comigo. Você acha que a estrutura militar atual do Ocidente está pronta para lidar com conflitos simultâneos no Golfo Pérsico e nas fronteiras da Europa sem precisar de uma mudança radical de comando? É por causa dessa pressão em múltiplas frentes que o Pentágono está desenhando em segredo a maior reformulação estrutural das suas forças em décadas. O plano prevê reduzir os 11 comandos combatentes globais para apenas 8 estruturas integradas. A alta cúpula vai unificar o CENTCOM Oriente Médio e EUCOM Europa e o AFRICOM África debaixo de um único comando gigante chamado Comando Internacional dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o NORTHCOM e o SOUTHCOM serão fundidos para criar o Comando das Américas. Meus amigos, isso envolve o Brasil, inclusive, integrando a defesa do hemisfério ocidental. Como parte dessa organização maciça realizada no meio do tiroteio, esquadrões de elite como o 40º-22º Esquadrão de Teste e Avaliação da Base Aérea de Nellis, em Nevada, estão mudando de função para focar em doutrinas de saturação eletrônica. O mundo está se preparando para uma guerra de escala global que não cabe mais nos mapas tradicionais, garantindo que o Comando Central tenha muito mais recursos e navios à
à sua disposição. Agora, para tentar esconder a humilhação de ter seus radares da costa destruídos e desligados, a máquina de retórica do Irã entrou em regime de máxima pós-combustão. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragashi, passou a madrugada inteira pendurado no telefone, ligando desesperadamente para a Arábia Saudita e para a Turquia, chorando sobre o direito inerente de autodefesa e prometendo ações recíprocas contra as forças ocidentais. E na prática, a reação militar do regime foi um verdadeiro ataque de pelanca balístico. Dispararam uma salva de mais de 20 mísseis balísticos contra a base aérea de Al-Azraq, na Jordânia, a famosa base Malfaq al-Salti, que abriga os caças F-35 americanos, e lançaram projéteis na direção do Kuwait, por pura birra e para garantir que o vizinho não ficasse de fora da lista. Eles chegaram a espalhar a mentira de que haviam derrubado um drone MQ-9 Reaper americano na mesma noite, uma informação que o Pentágono desmentiu imediatamente como cortina de fumaça. O resultado dessa demonstração de desespero foi uma vergonha internacional de 0 de 20. As baterias de defesa da Jordânia, do Bahrein e do Kuwait interceptaram absolutamente todos os mísseis balísticos no ar. O valentão do Oriente Médio está derrubado. E o que sobrou foi uma ex-namorada tóxica tentando chamar a atenção, jogando bombinha no quintal dos vizinhos. Aragashi tentou se fazer de vítima nas ligações, mas a resposta dos países árabes foi imediata. O Kuwait, o Bahrein e a Jordânia emitiram notas oficiais conjuntas condenando publicamente o Irã por disparar explosivos contra as suas fronteiras. A estratégia de Teherã de tentar criar uma barreira contra o Ocidente acabou isolando o próprio regime e unindo o Golfo Pérsico contra os ayatolás. A humilhação sofrida pela Guarda Revolucionária foi tão espantosa que, se a gente fosse traduzir o clima de desespero que tomou conta dos quartéis do Irã hoje, pareceria aquela típica reunião de condomínio onde o síndico tenta convencer os moradores de que o teto não está caindo depois de um desabamento. O relatório dos sargentos iranianos chegando na mesa do Comitê Central de Teherã seria exatamente desse jeito. Chefe, o nosso plano de capturar os pilotos americanos do Apache com a nossa frota de mosquitos era lindo no papel, e o RH do regime tinha prometido que nós iríamos destruir 2 contra-torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos. O problema é que esqueceram de avisar a nossa equipe que o Pentágono agora usa robôs de metal. Um barco fantasma que navegava por código passou correndo na frente das nossas lanchas rápidas, recolheu os pilotos da água em 2 horas e sumiu sem dar satisfação. E quando a nossa equipe acendeu as telas dos radares nas ilhas para tentar entender o que estava ocorrendo, os caças americanos injetaram um sinal eletrônico na nossa frequência que parecia um heavy metal barulhento, fritou os nossos computadores e fez todas as nossas antenas de mísseis S-75 fazerem BUM! Em uma atrás da outra. Agora, a diretoria deu uma coletiva na TV jurando que o sol não sumiu. E para melhorar o moral dos soldados, mandou entregar um caminhão de outdoors gratuitos com a foto do líder supremo para nós colocarmos em cada rotatória de Teherã. Resumo do nosso plantão: estamos aqui, completamente cegos no escuro, sem enxergar um palmo na frente do nariz. E a nossa única grande função que sobrou é assustar navio de carga civil desarmado para fingir que nós somos durões e não estamos chorando pelos cantos. Meus amigos. Agora, a verdade possui uma musculatura que nenhuma assessoria estatal de Teherã ou campanha de propaganda consegue distorcer. E o desfecho dessa operação provou que o controle dos gargalos econômicos do planeta se decide na frequência do rádio, na engenharia de sinais e na velocidade do algoritmo antes mesmo da primeira bomba tocar o solo. A era da tolerância com os blefes da Guarda Revolucionária colidiu de frente com a nova doutrina de força do Ocidente. O presidente Trump foi cirúrgico ao colocar o relatório na mesa de negociações. O Irã é só papo.
as suas forças navais e aéreas estão derrotadas no campo eletrônico e o preço pelo atraso nos acordos será cobrado na destruição da sua infraestrutura militar restante. Agora, resta saber se o líder supremo vai aceitar a rampa de saída diplomática oferecida pelo Catar para tentar liberar os seus ativos congelados ou se veremos o mapa de alvos do Pentágono ser completamente limpo nas próximas semanas através de novos ataques de precisão. E diante de toda essa autópsia de guerra eletrônica e do apagão técnico imposto ao regime, eu te faço uma pergunta cirúrgica para separar os analistas de elite dos espectadores comuns que só consomem a narrativa mastigada da grande mídia. Você acredita que a cegueira total provocada nos radares do Irã foi uma jogada de eclipse do estreito planejada para consolidar a soberania e a paz pela força tecnológica das redes autônomas? Ou isso tudo configura apenas o prelúdio de uma escalada inevitável que vai arrastar o mundo para o conflito de escala global? Se você entendeu que a guerra moderna se vence na frequência do rádio, antes da primeira bomba cair, escreva nos comentários a expressão eclipse do estreito é um código. Sim, mas se você enxerga o movimento como o estopim de uma ruptura total que vai incendiar o Golfo, deixe o seu registro e participe desse inventário de inteligência aqui embaixo. Meus amigos, a verdade é que você não pode depender das plataformas tradicionais e da grande mídia que seguem a cartilha do sistema para compreender as dinâmicas reais de defesa que movem as peças do poder mundial. E se você quer ter acesso à profundidade de nível de comando, sem censura, sem filtros e sem essa narrativa de poltrona manipulada pelas redações comuns de televisão, você precisa fazer parte do nosso bunker de inteligência. O link está agora mesmo no comentário fixado na descrição do vídeo e também no QR Code que aparece na sua tela. Venha conhecer a nossa plataforma exclusiva de inteligência estratégica e o nosso canal fechado de séries e documentários focados em geopolítica pura. Lá dentro você se une a mais de 3.000 analistas de elite que compreenderam que a informação livre tem um custo e decidiram financiar a verdade independente aqui, totalmente livre dos filtros da velha mídia. Você sabe que estamos em terreno alugado. Então venha para nossa casa de inteligência. Estamos te esperando lá. E nós criamos também um canal de séries e filmes. O link está na descrição no primeiro comentário fixado e no card que vai aparecer na sua tela. E eu prometi, nós vamos dar uma dica fantástica para você curtir sobre os serviços de inteligências que estão lá dentro do Irã. Sim, a série se chama Teherã. Sim, Teherã é o nome da capital iraniana. Ela está disponível na Apple TV e nós fazemos um review dela no nosso canal de seriados e filmes que está aparecendo agora na tua tela. Então, corre conferir essa série, eu garanto. Ela é demais. Meus amigos, e eu deixei um bônus para você que ficou até aqui assistindo esse vídeo. Nós acabamos de criar o maior movimento de inteligência aqui no YouTube. Eu, Shimon Oliveira, acabo de iniciar um novo projeto com o meu colega Davi Almescani do canal Viva Israel. Sim, meus amigos, vocês serão premiados com este conteúdo explosivo. Então eu tenho um desafio para fazer a você. O nome do nosso novo canal duplo, onde apresentaremos juntos as nossas análises, se chama Ponto de Ruptura. E lá nós traremos análises exclusivas juntando nossas mentes com o melhor. E nós lançamos um desafio. Se inscreva agora nesse novo canal e nos ajude a bater um número recorde. 100 mil inscritos em 30 dias, 100 mil inscritos em 30 dias e nós vamos bonificar vocês com um grande presente. Então, corre pra lá agora e diga, vim pelo Shimon Oliveira, vim pelo Davi do Viva Israel, tá bom? Pessoal, agora a hora mais gostosa, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo, blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!